Eu preguei essa mensagem há alguns dias aqui, é uma mensagem que fala ao meu coração e eu creio que o Espírito de Deus vai falar ao seu coração também através dessa mensagem. Eu coloquei o título nela de O Terceiro Êxodo. Eu vou compartilhar uma tela aqui, né, para, de repente, facilitar um pouco acompanhar o raciocínio. E eu já vou falar para você pegar a sua Bíblia aí, que a gente vai ler aí alguns textos, né? Nós vamos ler vários textos. E então pega aí a sua Bíblia, né? Seja ela impressa, seja ela eletrônica, e vamos acompanhar a mensagem que eu coloquei como título aí, O Terceiro Êxodo, tá? Vou compartilhar minha tela aqui com você. Deixa eu só ajustar aqui. Então, você está vendo aí, né? O terceiro êxodo. Êxodo, uma palavra, né? Que significa aí saída, movimentação, né? De uma grande quantidade de pessoas. Esse é o título do segundo livro da Bíblia e nós vamos começar a nossa mensagem por ele, ok? Só fazendo aí uma... Deixa eu diminuir aqui. Não, só estabelecendo as bases aí da reflexão, nós vamos falar aqui das saídas do povo de Deus, né? Então, o povo de Deus, ao longo da história, passará por 3 êxodos, né? 3 movimentos de saída. O primeiro é Egito, Canaã, o segundo, Babilônia, Canaã, e o terceiro, terra, céu, né? Esses são aí os principais movimentos do povo de Deus como povo, né? A gente tem outros movimentos aí dos patriarcas ou de grupos menores, mas como povo, dentro do plano de Deus, são 3 movimentos. O primeiro êxodo aconteceu lá no Egito, né? Deixa eu passando aqui. A minha tela está aparecendo aí, pastor Wagner? Está, eu não sei se para eles no celular está toda estendida, eu estou vendo não sei se é só no computador, eu estou vendo os slides. Aí, ótimo, ficou excelente. Eu coloquei no modo apresentação agora. Maravilha. Então, o primeiro êxodo é Egito, Canaã. E qual é a ideia dessa mensagem? É a gente estabelecer que em cada êxodo houve uma artimanha, uma estratégia de Satanás e uma intervenção divina. Então, nós vamos analisar os 2 êxodos passados e tirar deles lições para o terceiro êxodo, que é aquele que nós estamos aí muito perto de vivenciar, ok? Então, falando aí do primeiro êxodo, eu quero convidar você a ler comigo Êxodo capítulo 1, nós vamos ler aí do verso 11 ao 14, e depois o verso 15 e 16, a palavra de Deus diz assim, ó, os egípcios puseram sobre eles, o povo de Israel, no caso, feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura cerviz, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço em que na tirania os serviam. Agora, o verso 15 e o verso 16 diz assim, o rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifra e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, no primeiro êxodo, nós temos uma estratégia do inimigo. Pouco antes de acontecer o êxodo, Egito, Canaã, levanta-se um rei que oprime o povo de Deus. A primeira estratégia do inimigo é a opressão. Ele vai oprimir o povo, colocar uma carga pesada sobre eles, no objetivo de conter o crescimento do povo. Isso não funciona, quanto mais o povo é oprimido, mais ele cresce,
E então, o faraó ele vai para uma segunda estratégia, uma estratégia mais cruel, que é eliminar os meninos. Eliminar os meninos. Então, ele dá uma ordem. Se nasceu, é menino, você mata. Se for menina, você deixa viver. Essa foi a estratégia do inimigo lá no Egito. E aí você pode, de repente, pensar, mas, pastor, como estratégia do inimigo se quem está dando a ordem é Faraó? Eu me permito aqui usar um texto de Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 242, ela diz o seguinte: o rei e seus conselheiros tiveram a esperança de subjugar os israelitas com rude trabalho e assim diminuir seu número e aniquilar-lhes o espírito independente. Fracassando na realização de seu propósito, recorreram a medidas mais cruéis. Foram expedidas ordens às mulheres cujo emprego lhes dava oportunidade para executar o mandato, a fim de destruírem as crianças hebreias do sexo masculino ao nascerem. Olha, a última parte do texto diz assim, ó, Satanás foi o instigador disto. Sabia que um libertador deveria levantar-se entre os israelitas e, levando o rei a destruir seus filhos, esperava frustrar o propósito divino. Então, a gente vê Faraó dando uma ordem, a gente vê algumas parteiras executando a ordem, mas por trás da movimentação humana, você tem a instigação de Satanás. Então, lá no primeiro Êxodo, Satanás ele tenta impedir o propósito de libertar o povo, de tirar o povo do Egito e levar para Canaã, mandando matar os meninos. Mas aí é impressionante a intervenção de Deus, a intervenção divina. No capítulo 2, do verso 5 ao verso 10, eu vou convidar você a me acompanhar aí nessa leitura também. A Bíblia diz assim, ó: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Essa lhe chamou Moisés, porque disse: porque das águas o tirei. Então você percebe que Satanás ele tenta frustrar os planos de Deus, mandando matar os meninos. Deus, na sua infinita soberania, lá do seu alto trono, ele olha e ele até imagina, né, Deus dizendo: infelizmente, alguns meninos morrerão, mas o meu escolhido vai ter a educação paga pelo faraó. Então, o faraó, ele paga a educação de Moisés nos primeiros anos com a mãe, quando ele aprende os valores espirituais, quando ele aprende sobre o plano da redenção, sobre o plano de Deus. Agora, quando Moisés precisava de outras técnicas que seriam úteis para ele na direção do povo, aí ele vai para o palácio. E ele é treinado em várias técnicas de liderança que lá na frente vão ser essenciais para ele, na liderança do povo. Então, Satanás, lá no primeiro Êxodo, tenta frustrar o plano de Deus. Mas o escolhido de Deus tem a educação custeada pelo aqueles que eram instrumentos de Satanás. Eles vão custear a educação do escolhido de Deus, eles vão custear e vão dar treinamento para ele. Então, a gente vê aqui no primeiro Êxodo a tentativa de Satanás de frustrar e a intervenção divina. A gente vai para o segundo Êxodo, que é Babilônia-Canaã. Babilônia-Canaã. Né? O povo saiu lá do Egito, 40 anos no deserto, se instalou ali em Canaã, viveram uma vida de oscilação entre fidelidade e infidelidade. E aí, depois de vários séculos lá na Terra Prometida, Deus permite que eles sejam levados para o cativeiro novamente, e é Babilônia. E aí, eles vão ficar agora cativos em Babilônia. E nós vamos analisar, então, esse segundo Êxodo como
um parâmetro para o terceiro êxodo que a gente está perto de viver. E o que a gente aprende desse êxodo? Agora a gente vai lá para o livro de Jeremias, para falar do segundo êxodo. Abra aí a sua Bíblia comigo, né? Para que você consiga manter-se conectado e acompanhando a linha de raciocínio. Jeremias, capítulo 29, versículo 1 e depois o 10 a 14. Jeremias, capítulo 29, versículo 1 diz assim, ó, são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Agora o verso 10 ao 14. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo. Estou lendo o verso 30, o capítulo 30. Capítulo 29, versículo 10. Agora vamos ler o certo. Capítulo 29 de Jeremias, versículo 10. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, no segundo êxodo, que é em Babilônia, ou Babilônia, Canaã, nós temos aqui uma carta do profeta Jeremias, no versículo 1, ele deixa claro que esta é uma carta que ele escreve para os que estão no cativeiro, e você já vai entender a conexão dessa carta com o segundo êxodo, a estratégia de Satanás e a intervenção de Deus. A palavra de Deus é fantástica quando a gente estuda a Bíblia fazendo essas conexões, ela ganha uma nova vida para nós. Então, eu dou aqui uma dica para você, sempre que pegar a palavra de Deus, nunca leia o texto isolado, tá? Nunca leia o texto isolado, procure colocar o texto no seu contexto, procure conectar aquele texto com outro texto que vai falar do mesmo assunto, tá? Isso vai enriquecer muito a compreensão que a gente tem do texto quando a gente lê dessa forma. Então, vamos lá. Segundo Êxodo, Babilônia, Canaã. O profeta Jeremias, que viveu o contexto, né, viveu o contexto do cativeiro babilônico, ele escreve essa carta por ordem de Deus para o povo que estava no cativeiro. E no verso 10, Deus diz assim, ó, quando se cumprirem os 70 anos. Então, aqui nós temos o prazo do segundo cativeiro. O primeiro cativeiro lá no Egito, ele vai durar aí 430 anos, né? Nós não vamos entrar nos detalhes aí, né, da discussão teológica, se foi 430 anos de escravidão ou não, mas durou aí 430 anos. Tá? Agora, o segundo cativeiro, ele vai durar 70 anos. Deus escreveu isso para o povo. Então, essa era a promessa de Deus. O cativeiro vai durar 70 anos e depois de 70 anos eu tiro vocês de lá. Mas o povo tinha uma participação nesse processo. Ele deveria orar. Ele deveria orar. Né? Se você pegar aí do verso 12 até o verso 14, a ênfase está na oração. Eu vou libertar vocês, mas vocês deverão orar a mim. E aí eu vou cumprir a minha promessa. Então, esse é o contexto do como é que vai acontecer o segundo êxodo. O que tem que acontecer? O povo tem que orar. Tem que passar 70 anos e o povo tem que orar. Vamos novamente para a Bíblia. A gente vai ver agora a estratégia do inimigo para tentar frustrar esse segundo êxodo. Daniel, capítulo 9,
verso 1 a 3. Daniel, capítulo 9, verso 1 a 3. A Bíblia diz assim, ó. A Bíblia diz o seguinte: no primeiro ano de Dario, preste atenção no nome do rei. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ou dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, olha aí o nome do profeta, Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco. Nós lemos lá em Jeremias que o cativeiro duraria 70 anos. Daniel teve acesso a essa carta que Jeremias escreveu para os cativos em Babilônia. Jeremias em Jerusalém, Daniel em Babilônia, teve acesso a essa carta. E como é que a gente sabe? Porque o próprio profeta Daniel vai dizer que, pelos livros, né, aqui, ele lendo as palavras do Senhor através de Jeremias, ele entendeu que duraria 70 anos. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai orar. No verso 3, ele diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de sal. Então, Daniel leu a carta. Eu não sei, não posso afirmar que ele tenha tido acesso a todo o conteúdo do livro de Jeremias, mas pelo menos o capítulo 29 de Jeremias ele teve acesso. E aí ele entendeu que ia durar 70 anos e ele decidiu orar, como Jeremias havia dito. Quando cumpriu 70 anos, vocês serão libertos. E então, vocês passarão a orar a mim, e eu vos ouvirei. Vocês vão me invocar, vocês vão me buscar e vão me achar, quando me buscar de todo o coração. Agora, você está vendo aí no slide Daniel capítulo 6, né? Está aí o verso 6 a 9. Mas antes de ler o verso 6, eu quero convidar você a ler o verso 1. Daniel capítulo 6, verso 1 diz assim, ó: pareceu bem a Dario. Preste atenção no nome do rei. O rei do capítulo 6, Dario, é o mesmo rei do capítulo 9. E qual vai ser a estratégia do inimigo? Agora, verso 6 até o verso 9, diz assim, ó: então, estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por essa causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Novamente, irmãos, o que está acontecendo? Deus disse assim, ó: 70 anos e eu vou libertar vocês, mas vou libertar vocês com uma condição: que vocês passem a orar a mim, que vocês me busquem de todo o coração. E então eu vou tirar vocês de lá e vou tirar vocês de Babilônia e vou trazer vocês para Canaã. Daniel entendeu que havia durado 70 anos, e ele vai orar especificamente por isso. O capítulo 9 de Daniel é uma oração em função da libertação do cativeiro. Você tem no capítulo 9 o rei Dario, você tem no capítulo 6 o rei Dario. O rei Dario, ele vai ser sucedido por Ciro, o persa. E foi justamente Ciro, o persa, que libertou o povo, né, que fez um decreto libertando os judeus para voltarem. O rei Dario reinou um período muito curto em Babilônia e foi sucedido por Ciro, o persa. No contexto do segundo êxodo, a oração era a chave. Qual foi a estratégia do inimigo? Impedir a oração. Impedir a oração. Mas assim como lá no primeiro êxodo, a estratégia de Deus era usar um menino para libertar o povo. E o diabo manda matar os meninos.
Agora, no segundo êxodo, a estratégia ou aquilo que era essencial, a contribuição do povo era com a oração. O inimigo impede a oração. E agora, Deus vai intervir também. Deus vai intervir também. Qual foi a intervenção de Deus? Assim, antes de ir para a intervenção de Deus, olha só esse texto aqui, ó, para a gente ver que por trás das ações humanas, né, você vai ter aí uma intervenção, uma motivação de Satanás. O livro agora, Profetas e Reis, página 540. O profeta havia sido exaltado no mando do reino. E os anjos maus temiam que sua influência pudesse enfraquecer-lhes o controle sobre seus governantes. Foram essas instrumentalidades satânicas que impeliram os príncipes a sentir inveja e ciúmes. Foram eles que inspiraram o plano da destruição de Daniel. E os príncipes, rendendo-se aos instrumentos do mal, levaram-nos à execução. Então, a cova dos leões não é uma ação meramente humana. Não é uma coincidência, não é uma história só para ser contada no momento infantil, não é uma história só para ser pregada em um acampamento de jovens, e eu coloco esse só entre aspas, né, porque você contar essa história para as crianças, contar no acampamento de jovem é muito importante, mas nós precisamos colocar essa história no contexto do grande conflito, que é a batalha na qual você e eu estamos envolvidos. Então, procure não olhar as ações, meramente ações humanas, tá? Naturais. Um dos maiores males do iluminismo, do humanismo, foi remover o sobrenatural da vida humana. E aí a gente hoje tem um grande número de pessoas que não acreditam no sobrenatural, né? Acham que as coisas acontecem por coincidência, vamos dizer, ao universo, isso. Nós vivemos um grande conflito, onde Deus trabalha intensamente para nos salvar, e o diabo trabalha intensamente para fazer com que a gente se perca. E quando eu olho para Daniel capítulo 6, a história da cova dos leões, não é meramente movimento humano, mas a gente vê aqui, né, esse texto mostrando quem é que estava por trás daquela ação. E por que estava por trás daquela ação? Porque aquele era um momento crucial. Aquela era a hora de Deus tirar o seu povo do cativeiro e levar de volta para Jerusalém. E por que é tão importante o povo sair do cativeiro e ir para Canaã? Por que é importante sair do Egito e ir para Canaã? Por que é importante sair de Babilônia e ir para Canaã? Porque o plano da redenção ele se desenrola na terra de Canaã, porque é lá que nasce. Se a gente pensar no primeiro êxodo, é lá que nasceria Davi. Se a gente pensar no segundo êxodo, o templo estava destruído e o Messias precisava ir àquele templo. Então, Satanás ele faz tudo para impedir os êxodos, Egito, Canaã, Babilônia, Canaã, porque ele não quer que o plano de Deus se cumpra. E nós precisamos colocar, então, a história bíblica no seu contexto, que é o contexto do grande conflito. Mas, assim como no primeiro êxodo, no segundo êxodo, Deus também acabou intervindo, e aqui no capítulo 6, no verso 25 a 28, a Bíblia diz assim, ó: Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Perceba, lá no Egito, Deus olha e Deus diz assim, ó: você vai matar as crianças, infelizmente alguns morrerão, mas o meu escolhido, você vai pagar a educação dele, você vai pagar a mãe dele para educá-lo. E a educação que a mãe de Moisés deu a ele foi fundamental para que ele se tornasse o que se tornou.
Agora, na hora das técnicas de administração, de gestão, de batalha, o meu escolhido vai ser treinado dentro do seu quartel-general. Então, Deus acabou intervindo lá no primeiro êxodo. No segundo êxodo, Deus olha e diz assim, então não é para orar? Tranquilo, alguns não orarão, mas o meu servo Daniel vai orar. E você vai tentar matá-lo? Vai jogar na cova dos leões? Pode jogar. Mas eu vou conservar a vida dele lá. E quando o rei Dario vai lá e tira Daniel da cova dos leões, ele faz um decreto para todo o seu reino, exaltando o Deus do céu. Percebe que Satanás tenta atrapalhar o plano de Deus de um jeito, Deus pega aquilo e transforma em uma grande bênção. E certamente, quando Daniel chega para falar com Ciro, que Ciro era o Messias, o ungido do Senhor, como diz o profeta Isaías, o rei Ciro tinha conhecimento dessa história, porque o decreto foi para todo o reino. Então, quando Daniel falou, Ciro, você foi escolhido para libertar o povo de Deus. Ciro obedeceu, porque Deus transformou a estratégia do inimigo em uma bênção para o seu povo. Assim nós vemos Deus agindo no primeiro e no segundo êxodo. Agora você e eu, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos vivendo momentos solenes. O terceiro êxodo, o terceiro e definitivo êxodo está às portas. Assim como Satanás tentou no primeiro êxodo, tentou no segundo êxodo, ele está tentando no terceiro êxodo, que é terra, céu. Satanás está tentando. Agora, no primeiro êxodo, Deus usaria um homem, né, para libertar. No segundo êxodo, Deus usaria a oração. Para que aconteça o terceiro êxodo, o que precisa ser feito? O texto provavelmente você conheça. O que precede o terceiro êxodo? Mateus 24:14. Mateus 24:14. Mateus 24:14. Acompanhe aí na sua Bíblia, diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Para que aconteça o terceiro êxodo, o evangelho precisa ser pregado. Então, no primeiro êxodo, um menino é o libertador. No segundo êxodo, a oração é chave. No terceiro êxodo, a pregação do evangelho. E eu coloquei dois textos aí, né? Mateus 24:14, que a gente acabou de ler, e Apocalipse 14, 6-12. A gente não vai ler esse texto, eu vou apenas mencionar. Apocalipse 14, 6-12 é as três mensagens angélicas, é o texto das três mensagens angélicas, quando João vê três anjos voando pelo meio do céu. E ali, o anjo não é um anjo com asas, mas são os mensageiros de Deus. Você e eu, nós somos os anjos voando pelo meio do céu, em Apocalipse 14. E por que eu coloquei esse texto, esses dois textos? Porque Mateus é muito claro. Quando o evangelho for pregado, vai acontecer o terceiro êxodo. Vai vir o fim. Deus vai tirar a gente dessa terra e vai levar a gente para o céu. Mas em Apocalipse tem um detalhe aí que tem que ver com esse contexto que a gente está vivendo, e a gente já vai para ele. Mas qual é a estratégia do inimigo para impedir esse terceiro êxodo? Aqui eu submeto esse raciocínio aos colegas pastores que estão aí, né? A você, irmão e irmã também, tá? Aqui eu quero só abrir um parêntese. Nós não estamos indo, eu não estou indo aqui para o lado de teoria da conspiração, tá? Mesmo porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não precisa de teoria da conspiração, a gente não precisa entrar naquele mérito de Illuminati, porque a gente vê que há um poder muito maior por trás dos movimentos humanos, né, para o lado do mal, do que qualquer Illuminati, qualquer coisa. A Bíblia é clara,
em mostrar que há o poder do inimigo de Deus por trás das ações humanas, ok? E então, qual vai ser a estratégia do inimigo? O plano de Deus é prega o evangelho e aí o êxodo acontece. A saída do povo de Deus dessa terra para o céu acontece. Qual é o plano do inimigo? A estratégia do inimigo é o fique em casa. Por que eu coloco isso aqui como estratégia do inimigo? Porque nós estamos em casa em função de uma pandemia. Esta semana eu recebi aqui textos do livro Eventos Finais falando, né, das ações do inimigo. A Bíblia, em Mateus 24, é muito clara em dizer, né, que haveriam pestes em vários lugares. Então, esse é o agir do inimigo. E como é que a gente sente os impactos disso? Perceba o plano de Deus. Pregue o evangelho para que venha o fim, para que o êxodo aconteça. E aí agora nós estamos vivendo decretos muito questionáveis, né, com relação à questão do lockdown. Eu também não quero entrar nesse mérito aqui, ok? Mas só saliento aqui os questionamentos que são feitos da maneira como está vindo a ordem, né, para você ficar em casa. E eu pergunto para você, como é que a gente prega o evangelho ficando em casa? A gente tem Rede Novo Tempo, a gente tem Sala 57, a gente tem internet. Mas Mateus 24:14 diz que este evangelho do reino vai ser pregado em todo o mundo. Como é que a gente prega o evangelho para todo mundo ficando em casa? Como é que a gente prega o evangelho para todo mundo ficando em casa? A gente pode pregar, a gente prega, temos pregado, né? Mas nós somos muito limitados, nós ficamos muito limitados por este fique em casa. Então eu vejo por trás dessas ações o inimigo tentando frustrar o plano de Deus. O inimigo tentando frustrar os planos de Deus. Mas como aconteceu no primeiro, no segundo êxodo, não será diferente no terceiro êxodo. Deus, ele também vai intervir. Deus também vai intervir. E eu quero falar sobre a intervenção de Deus, e aqui a gente não tem como especificar todos os detalhes, porque nós ainda estamos vivendo a história. É fácil você analisar o primeiro êxodo e você analisar o segundo êxodo, porque já aconteceu. O terceiro êxodo, ele ainda não aconteceu. Então, nós temos aquilo que a Bíblia fala, aquilo que Ellen White fala, mas nós não temos todos os detalhes. Mas aquilo que a gente tem é suficiente para nos dar uma visão de como a coisa vai acontecer de modo geral. Qual vai ser a intervenção de Deus? Lucas capítulo 24, versículo 49. Olha o que a palavra de Deus nos diz, o que o próprio Cristo disse. Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim, ó: Eis que envio. Deixa eu ver aqui. Lucas 24, 49, diz assim, ó: Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Quando Cristo estava para se despedir dos apóstolos, ele disse assim, ó: Fiquem em Jerusalém. Lucas repete isso lá em Atos: Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu vejo aqui uma ordem de Cristo: fiquem em casa. Fiquem em casa. Mas não fiquem ociosos. Busquem o poder dos altos céus. Busquem o poder dos altos céus. Essa foi a ordem de Cristo Jesus. Fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então a gente fica em casa, mas a gente não fica em casa
de maneira ociosa. A gente não fica em casa de maneira ociosa. Tá? Deixa eu ver como é que está a bateria aqui do computador. Está tranquila? Vá comigo para Atos, capítulo 2, versículo 39. Eu gosto demais desse texto. Atos, capítulo 2, versículo 39. O apóstolo Pedro diz assim, ó, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então o inimigo vem com a estratégia, fique em casa, mas Deus faz um convite para você e para mim. Fiquem em casa, mas busquem o poder dos altos céus. Eu tenho, onde tenho pregado essa mensagem, eu tenho dito para as pessoas, fiquem em casa e consagre-se. Fique em casa, mas desligue a Netflix, desligue o Amazon, desligue-se do YouTube, desligue-se dos stories, desligue-se da timeline, desligue-se do WhatsApp. Nós não podemos ficar em casa de maneira ociosa. Nós precisamos ficar em casa buscando o poder dos altos céus. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós nos consagremos. Por quê? Porque a intervenção divina para que o terceiro êxodo se cumpra é a chuva serôdia, é o derramamento do Espírito Santo, para que nós saiamos e preguemos o Evangelho. Em algum momento nós sairemos, em algum momento vai passar essa situação, em algum momento a gente vai ter oportunidade de reabrir os templos com capacidade plena. E quando essa oportunidade chegar, aquilo que nós fizemos no período em que estivemos em casa é que vai ser determinante. É que vai ser determinante. Agora, nesse processo de intervenção divina, eu quero ler aqui com você, e esse é o penúltimo texto, eu quero ler com você Apocalipse, capítulo 14, o mesmo capítulo que fala das mensagens angélicas, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Ele diz o seguinte, Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Depois que a gente tem a terceira mensagem angélica, no verso 13, vem uma quarta voz que diz assim, né? Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. No contexto do terceiro êxodo, Deus permite que alguns dos seus servos descansem. E eu incluí esse texto como parte da intervenção divina no terceiro êxodo, porque esses dias que nós estamos vivendo são dias difíceis. São dias difíceis. Esta semana foi uma semana muito dura, inclusive para nós aqui na sala, né, que estamos convivendo com a família Gondim. A nós aqui da Associação Paulista Sudoeste, perdemos o nosso evangelista e o nosso ministerial, pastor Marcos Tosta. Há poucos dias, na Associação Paulista Sudoeste, perdemos o pastor Robson Anacleto, 37 anos de idade. Pastor Marcos Tosta, 39 anos. O Esdras, eu não peguei a idade dele, mas muito jovem. Irmãos, no terceiro êxodo, antes que ele aconteça, Deus permitirá que alguns dos seus servos descansem. E aqui eu vejo dois pontos nessa questão dos que dormem no Senhor. Primeiro, isso não tira a dor, isso não tira a nossa dor, isso não tira o nosso sofrimento, porque nós não nos acostumamos com a morte e nunca nos acostumaremos. Mas Deus sabe todas as coisas. Nós temos
ouvido aqui na sala, nós temos lido que Deus está no controle, nós temos falado que Deus está no controle. Por mais duro que possa parecer, a realidade é que você e eu que estamos aqui agora, a gente não tem controle da nossa vida. Se a gente vai continuar vivendo ou não. Porque vida e morte estão nas mãos de Deus. E Deus, aqui na sua palavra, o capítulo 14 é esclarecedor. É pregação do evangelho nas 3 mensagens angélicas. E então, o descanso de alguns daqueles servos do Senhor. Então, o primeiro ponto é esse: Deus está no controle. E Ele sabe aqueles que Ele permite descansar e aqueles que Ele deixa vivo. O segundo ponto é que se você e eu ainda não descansamos, é porque Deus ainda quer nos usar. Para que no terceiro êxodo nós cumpramos a nossa parte de pregar o evangelho. Então, vivamos o nosso luto. Vivamos o nosso luto, porque o luto precisa ser vivido. Passemos pelo sofrimento, pela dor da separação, porque isso precisa acontecer. Sintamos a dor dos familiares. Mas lembremos que se estamos vivos, é porque Deus deseja nos usar. Deus deseja nos usar para pregar o evangelho, porque para que o terceiro êxodo aconteça, nós precisamos pregar o evangelho. Depois do descanso dos servos do Senhor, o que vem? Apocalipse 14, 14 a 16. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, na mão uma foice afiada. Verso 15, outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Esse texto de Apocalipse é para falar de Cristo vindo buscar os seus. Cristo vindo buscar os seus. Depois que Cristo vem buscar os seus, Apocalipse vai descrever, né, a vindima, que é os que são colhidos para experimentarem a cólera de Deus. Eu não vou entrar nesse grupo, porque eu creio que você e eu que estamos aqui queremos ser ceifados por Cristo Jesus, aquele que se assenta sobre a nuvem branca, aquele que é o Filho do Homem. Irmãos, o primeiro êxodo, Satanás tentou impedir, Deus usou a estratégia dele, Deus pegou a estratégia de Satanás e transformou em bênção. Para que Moisés não fosse morto, a mãe o coloca no rio, a princesa, a filha de Faraó, o encontra e vai custear a educação e vai levá-lo para o palácio para ele ser treinado. No segundo êxodo, Deus vai usar a oração, Satanás tenta impedir a oração. Por causa da oração, Daniel é lançado na cova dos leões, e aí o rei, Deus o protege lá, o rei o tira e emite um decreto para todo mundo. No terceiro êxodo, Deus precisa que o evangelho seja pregado. Satanás tenta nos prender em casa. E eu não estou dizendo aqui para você se rebelar contra os decretos, tá? Não é para você sair por aí na sua cidade hoje dizendo assim: o pastor Fernando pregou na sala 57, que isso é uma artimanha do inimigo e eu não vou me submeter. Não estou dizendo isso, por favor. Tá? O que eu estou dizendo é, tem uma autoridade que deu o decreto para ficar em casa? Vamos ficar em casa. Não vamos nos expor. A gente tem visto, né? A doença é real, é séria, e pelo que os médicos têm dito, ela está mais grave agora do que quando começou. A nova cepa é muito, muito destrutiva. Então, não é para a gente sair por aí, não. É para a gente observar a palavra de Deus, para a gente estar sensível à voz do Espírito. É para ficar em casa? Vamos ficar em casa. Quem sabe se a gente mantém aquela rotina que nós estamos vindo, né, de querer trabalhar e querer estudar, a gente não pararia. Sem pandemia, a gente não teria a sala 57. A gente não teria esse momento de busca. Então, o decreto do governo é para ficar em casa,
E esse decreto não fere o nosso relacionamento com Deus, então vamos obedecer, vamos ficar em casa. Agora, a gente tem que fugir do risco de ficar em casa e ficar ocioso. Por quê? Porque o terceiro êxodo, ele é precedido pela pregação do evangelho, e a pregação do evangelho, ela é precedida pelo derramamento do Espírito Santo. Então, fiquemos em casa, mas busquemos o poder dos altos céus. Quando buscarmos o poder dos altos céus, quando passar o fica em casa, a gente vai sair. Mas a gente não vai sair para correr mais atrás desenfreadamente de dinheiro, de carro, de casa, de graduações, de pós-graduações, mestrados, doutorados. Nós vamos sair, acima de tudo, para ir atrás de pessoas, porque em breve Cristo virá para buscar os seus. E nós precisamos estar preparados, não apenas para subir com Ele, mas para subir com aqueles que estão ao nosso redor, e estão sob nossa responsabilidade de ouvir a voz de Deus. Que Deus nos abençoe. Assim como Deus agiu no primeiro e no segundo, Ele vai agir no terceiro. E que você e eu estejamos dentro do plano de Deus, sob a intervenção de Deus. E que o poder de Deus fale a nós e nos use para preparar os filhos e filhas do Senhor para o terceiro êxodo que acontecerá em breve. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Fernandinho, vendo você falar aí, amigo, 4.170 pessoas no YouTube, 1.000 pessoas no Zoom. Glória a Deus. 5.170, quase 5.200 aparelhos logados aqui. Você percebeu, Fernando, que nós estamos em casa, mas nós não estamos em casa. Hoje a tecnologia, pastor Fernando, pode fazer com que, de um ponto, eu estou na minha casa aqui agora, e nós estamos em outros quase 9.000 lugares. Estar em casa, se proteger da pandemia e proteger os outros da pandemia, quando você é responsável, não quer dizer que nós temos que ser estáticos. Não quer dizer que nós não podemos pregar o evangelho. Esta é uma hora, queridos, oportuna. Sabe por quê? As pessoas que não conhecem a Bíblia, elas estão no mínimo confusas. No mínimo confusas. Elas não creem em Deus, talvez não estejam esperando a Deus, mas elas sentem que a própria estrutura toda está ruindo. E elas não sabem o que está acontecendo. Esta é uma hora absolutamente propícia para utilizar a internet, que está destruindo a mente dos jovens, das famílias, e usá-las como uma ferramenta. E vi outro anjo voando pelo meio do céu. Tem uma outra coisa, pastor. Lembra que antes da descida do Espírito Santo, que você falou que é a marca do terceiro êxodo, né? A descida do Espírito Santo. Lembra que eles vão para o cenáculo? E eles ficam lá 10 dias e se preparam para o recebimento do Espírito Santo? Alguém me perguntou ontem, pastor, o que eu faço com a minha devoção pessoal? Eu disse, amigo, se ajuste. Essa necessidade é bem pessoal, Mas hoje, queridos, pastor Wagner, hoje, até que essa pandemia passe, a nossa vida esteja normal, no sentido do fluxo, do ir e vir, eu não irei fazer assim, no mesmo modelo, a minha devoção pessoal. Eu estou gastando tudo aqui. Depois nós vamos voltar ao normal. Mas é hora da gente estar no cenáculo, todo mundo junto, recebendo o poder do Espírito Santo. Você sabe se não é daqui para a volta de Jesus que a gente vai? Eu sempre penso assim, pastor Fernando, situações diferentes, atitudes diferentes. É difícil você manter um padrão igual em atitudes muito diferentes. Nós estamos em situações diferentes. Nós estamos na pandemia, queridos. Então, atitudes diferentes. Vamos ficar aqui. Vamos buscar Deus. Fique em casa. O seu estado está muito complicado. Saia só quando você precisar. As vidas estão sendo perdidas gratuitamente por um monte de outra coisa. Mas, pelo amor de Deus, pega esse telefone que está na sua mão. Pega esse computador. Pega esse celular.
monta uma classe bíblica, tá vindo a Semana Santa aí. Monta uma classe bíblica virtual, amado. Você pode alcançar centenas de pessoas sentadas no sofá da sua casa. Quando você puder tiver acesso pessoal a essas pessoas, então sai e vai abraçar esse povo, mas eles já vão conhecer você. Olha o que está acontecendo nessa sala. A gente não se encontra pessoalmente, mas virtualmente Deus tem feito milagres aqui. Fique em casa, proteja a sua vida. Mas em casa, salve vidas através da tecnologia. Não deixa ela só destruir, não. Vamos contra-atacar o inimigo. Vamos mostrar para ele que o nosso Deus é vivo e que a gente pode avançar fazendo muito mais do que ele faz. Muito oportuna, pastor, sua mensagem. Muito. E aí, pastor Wagner, você mencionando, né, a questão da devoção pessoal, a gente já conversou sobre isso no privado, né? E eu confesso aqui, e até já falei para você, né? Eu não saí da sala 57 porque aqui eu fui confrontado com questões que eu não era confrontado na minha devoção pessoal. Então, nós não estamos aqui, você e eu, dando um conselho para as pessoas abandonarem sua devoção pessoal. Não é isso, né? Nós estamos dizendo assim, que, como você falou, né? Se ajuste, como eu tenho me ajustado. Como eu tenho me ajustado. E vários outros irmãos aqui, a gente tem ouvido, né? Pastor Paulo Prazeres mencionou aí, levantando 3 da manhã. Uma irmã outro dia aqui mencionou, não, eu preciso levantar antes, né? E cada um vai fazer o seu ajuste. Porque nós precisamos ter a nossa comunhão pessoal, mas a gente não pode deixar o cenáculo. A gente não pode deixar o cenáculo. Né? Porque a terça-feira, que não tem atividade espiritual aqui, coletiva, para você buscar individualmente. E logo depois da vigília de Atos, deve acontecer uma mudança também na logística da sala. Mas situações diferentes, atitudes diferentes.